Muito bem, vamos aqui para a correção do Enem, tá certo? Desse presente ano. Vamos lá para a questão 10. A Inglaterra perdia lucros e recebia lucros. Tudo se transformava em lucro. As cidades tinham sua sujeira lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, sua ignorância lucrativa, seu desespero lucrativo. As novas fábricas e os novos alto-fornos eram como as pirâmides, mostrando mais a escravização do homem do que em seu poder. Olha aqui a fonte, a Revolução Industrial, P.A. Deane, beleza? O texto aqui fala das péssimas condições de vida, né? No sentido subjetivo. Bom, qual é a relação estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos ocorridos no contexto da Revolução Industrial Inglesa, século XVIII, final do século XVIII, e as características das cidades industriais no início do século XIX? Letra A, melhorar aqui. A facilidade de estabelecer relações lucrativas transformava as cidades em espaços privilegiados para a livre iniciativa. Livre iniciativa, característica da nova sociedade capitalista. Não, não, só lucrativa. Letra B. O desenvolvimento de métodos de planejamento urbano aumentava a eficiência do trabalho industrial. Não, não, não tinha nada de planejamento urbano. Esse planejamento urbano ele só veio depois, tá certo? Letra C. A construção de núcleos urbanos integrados por meio de transporte facilitava o deslocamento. Não, não, não facilitava o deslocamento dos trabalhadores das periferias até as fábricas. Não facilitava o deslocamento. Letra D. A grandiosidade dos prédios onde se localizavam as fábricas revelava os avanços da engenharia e da arquitetura no período, transformando as cidades em locais de experimentação estética e artística. Não, não. Essa experimentação estética e artística ela só veio depois, tá bom? E a letra E é a correta. O alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos marcados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. Beleza? Mais uma vez aqui o enunciado. Qual a relação é estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos ocorridos no contexto da Revolução Industrial Inglesa, desse século XVIII, seu final, e as características das cidades industriais no início do século XIX? Letra E. O alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos marcados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. Eis a resposta, tá bom? Vamos aqui para a questão 11. Mais uma vez está falando de desenvolvimento. Bom, a evolução do processo de transformação de matérias-primas em produtos acabados ocorreu em três estágios. Vamos a eles: artesanato, manufatura e maquinofatura. Olha aqui o enunciado. Um desses estágios foi o artesanato, em que se, letra A, trabalhava conforme o ritmo das máquinas, esquece, ritmo das máquinas e manufatura, e de maneira padronizada. Tá bom. Lembra daquele filme do Chaplin, Tempos Modernos? Isso aqui veio à memória de repente. Letra B. Trabalhava geralmente sem o uso de máquinas e de modo diferente do modelo de produção em série. Opa! Manual. Essa só a resposta. Um desses, um desses estágios foi o artesanato, em que se, letra B, trabalhava geralmente sem o uso de máquinas e de modo diferente do modelo de produção em série. Eis a resposta. Letra C. Vamos lá, letra C. Empregavam fontes de energia. Empregavam fontes de energias abundantes para o funcionamento das máquinas. Esquece. Viajando na maionese aqui. Letra D. Realizava parte da produção para cada operário com uso de máquinas e trabalho assalariado. Esquece. Letra E. Fazia interferência no processo produtivo por técnicos e gerentes com vista a determinar o ritmo da produção. Epa, isso aqui já está mais ligado à qualidade. Então a resposta certa aqui é a letra B, tá bom? Beleza. Outra questão aqui, para finalizar. Bom, está falando aqui da Guerra do Contestado, 1912-1916. Beleza? Vamos lá. A serraria construía ramais ferroviários que adentavam as grandes matas, onde grandes locomotivas com guindastes e correntes gigantescas de mais de 100 metros arrastavam para as composições do trem as toras e jaziam abatidas por equipes de trabalhadores que anteriormente passavam pelo local.
Quando que anteriormente passando pelo local, aliás, repetir. Quando o guindaste arrastava as grandes toras em direção às composições do trem, as ervas nativas que existiam em meio às matas eram destruídas por esse deslocamento. Beleza? Olha aqui a fonte, PP Machado. Lideranças do contestado. Beleza? Vamos aqui ao enunciado. Bom, vamos lá. No início do século XX, uma série de empreendimentos capitalistas chegou à região do meio-oeste de Santa Catarina. Ferrovias, serrarias e projetos de colonização. Os impactos sociais gerados por esse processo estão na origem da chamada Guerra do Contestado. Entre tais impactos encontrava-se, letra A absorção dos trabalhadores rurais como trabalhadores da serraria, resultado de um processo de êxodo rural. Não somente o êxodo rural, tá bom? Letra B. O desemprego gerado pela introdução das novas máquinas que diminuíam a necessidade de mão de obra. Não, mão de obra aqui está no sentido só especializado. Nada a ver também. E a letra 6, a correta. A desordem da economia tradicional que sustentava os poceiros e os trabalhadores rurais da região. Tá bom? Essa desorganização. Vamos ver aqui o enunciado. No início do século XX, uma série de empreendimentos capitalistas chegou à região do meio-oeste de Santa Catarina. Ferrovias, serrarias e projetos de colonização. Os impactos sociais gerados por esse processo estão na origem da chamada Guerra do Contestado. Entre tais impactos encontrava-se, letra C, a desorganização da economia tradicional que sustentava os poceiros e os trabalhadores rurais da região. Certo? Letra D aqui. Bom, a diminuição do poder dos grandes coronéis da região que passaram a disputar o poder político com os novos agentes. Nada a ver poder político com os novos agentes. Viajando a maionese aqui. Letra E. O crescimento do conflito entre os operários empregados nesses empreendimentos e os seus proprietários, ligados ao capital internacional. Não somente isso, tá bom? Não somente isso, não faz a questão certa. Entre o crescimento dos conflitos entre os operários empregados nesses empreendimentos e seus proprietários ligados ao capital internacional. Não somente isso, tá bom? Então a resposta certa aqui para essa questão, tá certo? É a letra C, ó. A desorganização da economia tradicional que sustentava os poceiros trabalhadores rurais da região, tá certo? Bom, por enquanto é só, tá certo? Muito obrigado. Se puder se inscrever nesse canal, deixe seu like aí. Valeu. Tchau.